Nietzsche, o homem que enxergou além do véu. Antes de Nietzsche, o mundo acreditava que a verdade era algo sólido, absoluto e eterno. Algo transmitido por Deus, sustentado pela moral e protegido pela tradição. Mas então, surge um homem que ousou olhar além do que todos consideravam seguro. Esse homem pagou um preço alto demais, e no final, foi lembrado como louco. Mas, e se ele não tivesse enlouquecido? E se ele tivesse visto algo que o resto de nós não tem coragem de encarar? Essa é a história de Friedrich Nietzsche, o homem que tentou desvendar o véu da realidade. Nietzsche nasceu em 1844, em uma pequena vila alemã. Seu pai era um pastor luterano, um homem profundamente religioso, um homem que acreditava no propósito divino. Mas quando Nietzsche tinha apenas 4 anos, seu pai começou a perder a sanidade. Convulsões, delírios, depois a morte. Nietzsche cresceu observando a fragilidade da mente humana. Ele viu seu pai desaparecer dentro da própria mente. E essa imagem ficou marcada para sempre. Foi ali que ele aprendeu que aquilo que chamamos de razão é apenas um fio fino que pode se romper a qualquer momento. Ele foi criado em uma casa cheia de mulheres profundamente religiosas. Elas ensinavam o bem, o pecado, o certo e o errado. Mas Nietzsche observava tudo em silêncio. Algo dentro dele rejeitava respostas prontas. Ele queria mais do que fé. Ele queria entender a verdade. Nietzsche cresceu e se tornou um estudante brilhante. Com apenas 24 anos, foi convidado para ser professor na Universidade da Basileia. Era considerado um prodígio, mas a genialidade cobra um preço. Nietzsche vivia isolado. Raramente se sentia pertencente ao mundo. Quanto mais pensava, menos encontrava sentido no que o cercava. Ele olhava para a religião e via contradições. Olhava para a moral e via hipocrisia. Olhava para a sociedade e via pessoas vivendo não porque queriam, mas porque haviam sido ensinadas a viver daquela forma. Nietzsche percebeu algo perturbador. A maior parte das pessoas não vive sua própria vida. Apenas segue o que foi decidido por outros. Foi nesse contexto que Nietzsche escreveu uma de suas frases mais famosas: Deus está morto. Mas ele não estava comemorando. Não estava celebrando o ateísmo. Ele estava descrevendo um fato histórico. A modernidade havia corroído a fé. As pessoas continuavam usando a palavra Deus, mas já não acreditavam verdadeiramente no que ela significava. Deus estava morto na consciência humana. E se Deus morre, os valores morrem com ele. O bem, o mal, o sentido da vida. Tudo aquilo que antes dava estrutura ao mundo, agora se tornava vazio. A pergunta não era sobre Deus estar morto. A pergunta era: o que faremos agora? Nietzsche acreditava que o ser humano poderia se elevar, não para se tornar santo, mas para se tornar mais consciente, mais forte e mais responsável pela própria existência. Ele chamou isso de Übermensch, o supra-homem. O supra-homem não é alguém que domina os outros. É alguém que domina a si mesmo. Alguém que cria seus próprios valores. Que não se esconde atrás da religião, da moral ou da tradição. O supra-homem olha para o abismo e não desvia o olhar. Ele cria sentido onde não existe sentido. Para explicar essa transformação, Nietzsche descreveu 3 estágios: o camelo, o leão e a criança.
O camelo é aquele que carrega o peso do mundo. Ele obedece, se sacrifica, faz o que esperam dele. A maioria vive como camelos. O leão surge quando alguém finalmente diz não. Não às regras, não às expectativas, não ao mundo. O leão é libertação, mas ainda é um destruidor. Ele remove, mas ainda não cria. E então vem a criança. A criança é criação. Ela inventa, imagina e dá significado ao mundo. Ela é o símbolo da verdadeira liberdade. A liberdade de criar sentido. Mas Nietzsche não era apenas pensamento. Ele era um homem, frágil, sensível e profundamente solitário. Ele desejava ser amado. Então conheceu Lou Salomé, uma mulher brilhante, livre e intelectualmente intensa. Nietzsche se apaixonou profundamente, mas Lou não o amou de volta. Ela partiu. Nietzsche se quebrou. Lentamente, silenciosamente, profundamente. Ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Sua saúde física e mental começaram a piorar. Crises constantes, exaustão, pensamentos acelerados como tempestades. Até que um dia, em Turim, Nietzsche viu um cavalo sendo chicoteado. Ele correu até o animal, o abraçou e chorou. Depois disso, Nietzsche mergulhou no silêncio. Passou os últimos 11 anos de vida preso dentro de si mesmo, sem reconhecer o mundo ao redor, assim como seu pai. O ciclo se repetiu. Mas Nietzsche não lutou contra Deus. Ele lutou contra a mentira. Ele queria que o ser humano fosse forte o bastante para viver sem ilusões. Que tivesse coragem de criar significado. Que encarasse o vazio e escolhesse viver mesmo assim. Nietzsche não foi o homem que enlouqueceu. Nietzsche foi o homem que viu demais.